No vídeo de hoje, então, falando sobre o próximo aparelho, né, de medição, que é o micrômetro, tá? O micrômetro ele vai ter a mesma aplicação que qualquer outro aparelho que é instrumento, né, que é utilizado para fazer medição de comprimento, de distância, né? Só que ele tem uma precisão um pouco maior do que a régua e até mesmo do que o paquímetro, tá? Vamos lá, apresentar o micrômetro. Então, o micrômetro é um instrumento de medição que traz maior precisão na medida se comparado a um paquímetro, tá? Então, geralmente os paquímetros ele tem as resoluções que podem ser 0,1, 0,05 ou 0,02, tá? São as três resoluções mais comuns quando colocado na escala de milímetro, né? E já o micrômetro ele pode ter resoluções melhores, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, como é que ele funciona? Ele dá o micrômetro ele funciona como a medição numa parte que é chamada de tambor, né? É como se fosse um parafuso e sendo rosqueado numa porca, né? Então nós temos o tambor e a bainha, onde que vai estar mostrando todos esses valores. Tá? Então cada volta equivale a um valor inteiro. E o intervalo dessa volta vai ter vários valores até chegar de zero. Quando ele começar aqui e terminar de dar uma volta, ele vai ter vários valores que vão dar o resultado mais preciso aí da medição, tá? Então, ao invés de como o paquímetro que vai linearmente da direita para a esquerda, digamos assim, para que esse tipo de instrumento se posicione, ele tem que dar uma volta para daí ir um pouquinho para frente. Então, ele consegue ter uma resolução bem melhor para fazer a medição. Aqui estão as partes do micrômetro. Vamos conhecer todas as partes do micrômetro. O arco é uma das partes principais, que é toda essa parte aqui, tá? Inclusive o isolante térmico faz parte do arco. É constituído de aço especial ou fundido, tratado termicamente para eliminar as tensões internas, tá? Então, essa parte do arco aqui é justamente para colocar as peças que têm a sobressalência, né? Então, ela quer medir a peça aqui, né? E o que sobrar vem para baixo aqui, tá? E no arco tem o isolante térmico, como eu já tinha falado, né? Ele evita a dilatação, isolando aí a transmissão de calor das mãos para o instrumento, tá? Então ele evita que qualquer dilatação por pequena dilatação, né, através do calor que é transmitido da mão quando toca no instrumento, tá? Para o metal ali que está no arco. E o fuso é justamente o tal do parafuso aqui, ó, né? Então você vai rosqueando ele aqui, tá? O fuso micrométrico é constituído de aço especial temperado e retificado para garantir a exatidão do passo da rosca, tá? Então, cada vez que vai sendo dado o gelo, é praticamente como se fosse realmente fazendo analogia com o parafuso, tá? Aqui está mostrando ele, o micrômetro aberto aqui, né? Com o tambor aberto para ver como que é o fuso lá dentro, tá? Daí vem a face de medição, que são esses dois lados aqui, onde que vai ser preso aqui o objeto a ser medido, tá?
Então, tocam a peça a ser medida e, para isso, apresentam-se rigorosamente planos e paralelos. Em alguns instrumentos, os contatos são de metal duro de alta resistência ao desgaste. Tá? A porca de ajuste. Tá? Então, tem aqui nesse meio tem aquela que a gente chama de porca, ela vai fazendo o ajuste da precisão, né? do, da medida, tá? Então permite o ajuste da folga do fuso micrométrico quando for necessário, tá? Daí o tambor, que é onde fica a marcação, inclusive da parte mais menor, né? A escala menor do micrômetro, né? Então o tambor é onde se localiza a escala centesimal, né? Ela gira ligado ao fuso micrométrico. Portanto, a cada volta seu deslocamento é igual ao passo do fuso micrométrico. Da catraca ou fricção assegura uma pressão de medição constante. Essa catraca, se você for, quando você encosta na peça aqui, daí você dá um giro com a catraca para verificar se está bem posicionada, que está bem preso, tá? Você só não pode apertar muito porque, por exemplo, se é uma peça de plástico, de repente pode deformar a peça e você faz a medição errada, né? Então, você vai fechando o micrômetro até encostar na peça, depois você dá um giro com a catraca e quando ela começar como se estivesse espanada, né, dela já tá bom para fazer a medição. Essa alavanquinha aqui é a trava, tá? Então, quando você quer medir, fechou aqui, está no lugar certo, posicionou no lugar certo, para não mexer no lugar enquanto está fazendo a medida, você pode girar essa alavanquinha aqui, que é a trava do micrômetro, tá? Permite imobilizar o fuso numa medida predeterminada. E daí vem as características do micrômetro, que é dividida em capacidade, resolução e aplicação, tá? Então, a capacidade do micrômetro, ela geralmente tem 25 milímetros, quando é na escala métrica, ou 1 polegada, quando é na escala em polegada, né? E então, os micrômetros têm de 0, você pode fazer as medidas de 0 a 25, acima de 25 você não consegue fazer nesse tipo de micrômetro. Você pode fazer de 25, tem micrômetro que só mede de 25 a 50 milímetros, tá? Tem micrômetro que só mede de 50 a 75, assim vai. Então eles podem chegar até 2.000 milímetros, tá? Ou se for em polegada, né? Pode ser até 1 polegada, de 1 polegada até 2 polegadas e assim por diante, tá? Daí ele diz aqui, ó, que vai variando de 25 a 25. Então, você tem micrômetro que é de 0 a 25, de 25 a 50, de 50 a 75, 75 a 100, 100 assim vai. Se for em polegada, ele varia de 1 em 1 polegada. Então, é de 0 a 1 polegada, de 1 polegada a 2 polegadas e assim vai, tá? Então, essas são as características de capacidade do micrômetro. Quanto à resolução, o micrômetro ele pode ser, o mais comum é de 0,01 milímetro, tá? Que significa que ele não tem o nônio, daí ele só tem a medição padrão que está na bainha, mais a medição do tambor, que está estampada no tambor. Daí é 0,01 milímetro. Se você tiver o nônio no micrômetro, vai dar uma precisão ainda maior de 0,001 milímetro, tá? Resolução. E assim também, da polegada milesimal pode ser de 0,001 polegadas
ou 0,00001 polegada, tá? No micrômetro de 0 a 25 milímetros ou de 0 a 1 polegada, quando as faces dos contatos estão juntas, a borda do tambor coincide com o traço 0 da bainha. Então, totalmente fechado, ele vai coincidir com o traço 0, tá? A linha longitudinal gravada na bainha coincide com o 0 da escala do tambor, tá? Então, no próximo vídeo a gente vai estar mostrando a aplicação de como que faz a medida no micrômetro, e daí vai estar deixando bem claro como que isso funciona. E por fim, a aplicação aqui. A aplicação, ela se refere aos tipos de micrômetro, tá? Então, para diferentes aplicações, temos os seguintes tipos de micrômetros. Ele pode ser de profundidade, com arco profundo, com disco nas hastes, para medição de rosca, com contato em forma de V, para medir parede de tubos, contador do tipo contador mecânico ou do tipo digital eletrônico. Vamos lá então falar desses tipos de micrômetros, né? O primeiro, o micrômetro de profundidade, tá? Então você pode ver que ele tem uma basezinha aqui onde você vai encostar e ele vai fazer a medida da profundidade. Você vai girando aqui o tambor e essa haste vai vindo para baixo ou para cima, tá? Daqui você faz a leitura na bainha e essa leitura das voltas, dos passos, né? Através do tambor, tá? Então seria, conforme a profundidade a ser medida, utilizam-se hastes de extensão, tá? Então tem outras hastes que você pode substituir aqui. O tipo de micrômetro com arco profundo, tá? Que seria um arco mais alongado, né? Serve para medições de espessuras de bordas ou de partes salientes das peças, tá? Então, de repente, você precisa fazer a medida de uma espessura de uma peça, mas essa espessura está no meio da peça. Você não consegue, você vai precisar de mais espaço aqui para colocar a peça e medir naquele local, tá? Então, um arco profundo. O tipo de micrômetro com discos na hastes. Então, o disco aumenta a área de contato, possibilitando a medição de papel, cartolina, couro, borracha, pano, etc. Também é empregado para medir dentes de engrenagens, tá? Então, ele é mais ou menos nesse formato aqui. Ele tem um disco aqui, tá nas duas pontas de onde vai o objeto, daí com isso você consegue encostar aqui, ó, por exemplo, entre dois dentes da engrenagem, né? Você consegue encostar bem o micrômetro aqui, com esses dois discos aqui nas faces, tá? Micrômetro para medição de roscas. Então ele vai ter também, ó, como se fosse uma ponteirinha na ponta da haste dele e o outro como se fosse um V aqui, né? Daí consegue fazer uma medição mais precisa na rosca, já que a rosca ela não é reta, né? Então, se você medisse desse ponto até esse ponto, você está medindo uma coisa. Agora, entre um ponto maior e o ponto vazio aqui do parafuso, então daria uma medida bem precisa do parafuso ou da rosca, né? Especialmente construído, então, para medir roscas triangulares. Esse micrômetro possui as hastes furadas para que se possa encaixar as pontas intercambiáveis, conforme eu passo para o tipo da rosca a medir, tá? Tipos de micrômetro com contato em forma de V. É especialmente construído para medição de ferramentas de corte que possuem número ímpar de cortes, tá? Como fresa de topo, macho, alargadores, etc. Os ângulos em V dos micrômetros
para medição de ferramentas de 3 cortes é de 60 graus. 5 cortes de 108 graus e 7 cortes 128 graus, tá? Ou 34,17 polegadas. Aliás, 34 minutos e 17 segundos. Isso é referente ao ângulo. Para medir paredes de tubo, a gente usa esse micrômetro aqui, ó, tá? Então, às vezes você quer medir a parede de um tubo, então você vai colocar essa haste dentro do tubo e daí vai encostar aqui e consegue fazer a medida do tubo lá, conforme está mostrando aqui na figura do lado aqui, tá certo? Esse aqui é o mais comum e é o que a gente vai utilizar na aula prática, quando eu passar o vídeo de aula prática, tá? Então é o contador, é o micrômetro contador mecânico. É para uso comum, porém sua leitura pode ser efetuada no tambor ou no contador mecânico. Facilita a leitura independentemente da posição de observação. Erro de paralaxe. Então, o contador mecânico, na verdade, é esse bichinho aqui, o nosso micrômetro não tem. Aqui é como quando vai girando, ele vai trocando os valores aqui e faz a amostragem aqui, então, dos valores que está sendo medido, tá? O micrômetro que a gente tem é exatamente igual a esse, só que não tem o mostrador aqui, tá? O painelzinho com números mecânicos. E por fim, então, o micrômetro do tipo contador digital, tá? Então, o digital é porque ele já tem um circuitinho eletrônico que transforma aqui as voltas em valores num display, tá? Então, ideal para leitura rápida, livre de erros de paralaxe, próprio para uso em controle estatístico de processos juntamente com microprocessadores. Então, no próximo vídeo, daí a gente vai mostrar aí como que faz as medidas, né, na prática aí através de simulador, né, com o micrômetro. Por hoje é isso, então.